Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade às nossas aulas de termodinâmica. Eu gravei essa videoaula seria uma videoaula extra para a gente falar sobre um tópico muito importante de termodinâmica, né? É um tópico interessante para quem vai fazer vestibular militar, para quem vai fazer o IME, para quem vai fazer o ITA, para quem vai fazer AFA, para quem vai fazer SpaceX, qualquer vestibular militar, tá? Que é justamente sobre o trabalho em uma transformação isotérmica. Dificilmente você encontra isso em livros, textos de física básica, né? Da educação básica. Dificilmente você encontra textos sobre isso, né? A não ser que você faça uma pesquisa a fundo em algumas bibliografias mais avançadas, né? E também a gente vê isso quando você estuda qualquer curso de ciências exatas na faculdade, né? Quem vai fazer Física 3, né, no curso de física, de engenharia, de matemática, aí você vê isso daqui. Por quê? Porque para você trabalhar, para você calcular o trabalho em uma transformação isotérmica, você vai precisar de cálculo diferencial integral, tá? Para poder entender como é que se determina isso, tá certo? Então vamos lá. A transformação isotérmica, nós sabemos que ela é formada por um isoterma, né? Vamos imaginar um gás saindo do estado A para o estado B. No estado A, esse gás ele vai ter uma pressão inicial e um volume inicial. E no estado B, esse gás vai ter um volume final e uma pressão final. Perceba, né, que pela isoterma, pela setinha, o gás está saindo do estado A para o estado B. De A para B, o volume aumenta, então esse gás está sofrendo uma expansão, né, enquanto que a pressão diminui. Perceba que a pressão ela varia. Se ela varia, eu não posso calcular o trabalho nesta transformação através da equação P ΔV, né? Porque eu só posso usar essa equação se a pressão for constante. Perceba que aqui a pressão é variável. E se a pressão é variável, a gente só tem uma saída: calcular pela área da figura formada no gráfico, tá? Então o que nós vamos fazer é calcular a área dessa figura. Então o trabalho entre os estados A e B, de A para B, será numericamente igual à área da figura, tá? O problema é o seguinte, é que nós não sabemos que figura é essa para calcular a área, né? Se fosse uma reta, tranquilo, isso seria um trapézio, aí bastava eu calcular a área do trapézio e automaticamente eu calculava a área, o trabalho da transformação. Mas não é o caso, é uma curva. E aí não tem outra saída se a gente não usar integral para se calcular essa área, né? Então o que a gente faz? A gente traça aqui uma reta, uma linha imaginária, né? Uma linha imaginária, uma reta rente essa curva e divide essa figura em vários retângulos pequenos, né? Então a gente vai dividir essa figura em vários pequenos retângulos, ó. Tá? E aí o que a gente faz? A gente calcula a área de um retângulo. Como eu quero a área da figura toda, basta eu somar a área de todos os retângulos pequenos. Tá? Então vamos imaginar esse ponto aqui, em que eu tenho um volume 1 e aqui eu tenho um volume 2. Tá certo? Então aqui eu tenho uma variação de volume bem pequena, né? A gente divide isso aqui em retângulos pequenos, tá? E essa variação de volume, ela é uma variação de volume muito pequena. Então a gente diz que essa variação de volume ela é infinitesimal. Então eu tenho aqui o que nós chamamos de dV, né? Uma variação de volume infinitesimal. Isso em cálculo diferencial integral a gente chama de derivada, né? A derivada é uma variação infinitesimal entre dois valores no plano cartesiano, né? Entre os volumes V1 e V2. Uma variação de volume bem pequena, tá? Então, daqui para cá eu tenho uma variação infinitesimal do volume, que a gente chama de dV, e aqui eu tenho a altura do retângulo. Quem é essa altura, né? Se a gente for reparar no eixo da pressão, essa altura é a pressão. Então, como seria a área desse retângulo? Base, que é o dV, vezes a altura, que é o P, né? Então, a área infinitesimal dessa figura seria a base, né, dV, vezes a altura. Essa altura é a pressão, então seria PdV,
né? PDV, base vezes altura. Mas isso aí seria a área de um retângulo desse. Eu quero calcular a área de todos os retângulos e somar. Então o que que a gente vai fazer? Vai usar essa área, que é a área de um retângulo, e somar. Essa soma, né? Essa soma infinitesimal nós chamamos de integral, né? Então essa área será dado pelo o trabalho nos estados A e B, entre os estados A e B. Então o trabalho de A a B é a soma de todos esses pedacinhos, né? Por isso que o símbolo da integral, ela parece um S, né? Um S de soma, que é PDV. Mas eu estou calculando a área de onde até onde? Eu estou calculando entre A e B. E entre A e B vai do volume VI até o volume VF. Então eu estou fazendo essa varredura todinha, essa soma todinha. Ó. Então ela vai de VI a VF. Tá? Então tá aqui como a gente vai calcular o trabalho de uma transformação isotérmica através do gráfico. Agora a gente vai destrinchar, né? Essa pressão eu vou tirar da equação de Clapeyron, né? PV é igual a nRT, né? Eu vou jogar esse volume para cá dividindo, então eu vou tirar que o P é nRT sobre V, tá? E aí eu vou substituir isso aqui, esse P, lá dentro da integral, né? Aqui dentro do P. Bom, então vai ficar... Vou passar uma linha aqui para a gente continuar desse lado. Então vai ficar o trabalho de A a B será igual a integral de VI a VF, P, né? E quem é o P? nRT sobre V, nRT sobre V, dV, tá? Tem uma regrinha das integrais que a gente utiliza, que é o seguinte: tudo que é constante dentro da integral, a gente pode tirar da integral. É parecido à regrinha do somatório, né? O N é o número de mols, é constante, eu estou trabalhando com um gás só. O R é a constante universal dos gases, é constante também. E o T também é constante, porque a transformação é isotérmica, então a temperatura não muda. Então o N e o RT sai da integral. O volume não sai porque ele varia, né? Pelo nosso gráfico aqui, a gente está vendo que está havendo uma variação de volume, né? Então o volume não é constante, ele varia. Então ele permanece dentro da integral, tá certo? Então vai ficar o trabalho de A a B será, tirando o nRT da integral, então vai ficar nRT, a integral de VI a VF, de dV sobre V, tá? E aí, pessoal, aqui tem uma propriedade das integrais que é o seguinte: dV sobre V. Isso aí é uma propriedade que a gente pode chamar assim: trabalho de A a B é nRT. Então a integral de dV sobre V é o log natural de V, né? Então isso aqui é o log natural de V. Bom, a gente resolveu a integral. Isso aqui é o log natural de V. Mas isso aqui é uma integral definida. Ele está te dando os pontos de onde tu estás varrendo. Você está somando do volume inicial ao volume final. Então isso aqui fica de VI a VF, né? Colocando os limites de integração, tá? E agora, para finalizar, como é que a gente substitui os limites de integração, né? Ó, a integral de dV sobre V dá o log natural de V, né? Que vai de VI a VF. Então, o que que a gente vai fazer? Vai substituir os limites de integração no lugar do V, né? Então, vai ficar assim: eu pego o limite superior menos o limite inferior. O superior menos o inferior. Então, isso aqui vai dar o trabalho de A a B. Será nRT log natural, né, de VF, substitui o limite superior, menos o log natural de VI, né? VF sobre VI. Bom, a diferença entre os logs, isso aqui lá na propriedade de logaritmos, né? A diferença entre os logs é a razão, né? Por exemplo, eu vou usar essa propriedade aqui, ó. O log de A menos o log de B
Se eles tiverem a mesma base, será o log de A sobre B, né? Então, o log natural de VF menos o log natural de VI, isso aqui vai me dar NRT log natural de VF sobre VI. Portanto, é através dessa equação que a gente calcula o trabalho realizado em uma transformação isotérmica, tá? Como a transformação é isotérmica, a gente ainda pode tirar uma outra equação, né? Essa equação aqui é a equação do trabalho em função dos volumes, né? Alguns livros, eles representam esse NRT por K, tá? Uma constante qualquer, né? Isso aqui ainda poderia ficar, o trabalho de AB será K log natural de VF sobre VI, tá? Mas fica a critério do freguês o que ele pode, qual das duas ele pode usar. Basta o aluno lembrar que esse K é NRT, tá? Então a gente pode tirar uma outra equação análoga a essa, que também pode ser usada para se determinar o trabalho de uma transformação isotérmica, que é a seguinte. Deixa eu apagar aqui. Que é a seguinte equação, né? Como a transformação é isotérmica, a gente tem a lei de Boiler que representa essa transformação, que é o seguinte, que a pressão inicial vezes o volume inicial será igual à pressão final vezes o volume final. Eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou fazer aparecer aqui na lei de Boiler essa razão aqui, ó, VF sobre VI, né? Como é que eu faço aparecer essa razão? Basta eu jogar o VI para cá, tá? E eu vou jogar o PF para lá, dividindo, né? Então vai ficar, quando eu jogo o VI para cá e o PF para lá, vai ficar PI sobre PF é igual a VF sobre VI. Então perceba que apareceu aqui, ó, VF sobre VI. E na equação que a gente acabou de ver agora, tá aqui, né? VF sobre VI. Então o que a gente vai fazer? Substituir. No lugar do VF sobre VI, eu posso substituir por PI sobre PF. Portanto, a equação vai ficar, o trabalho de A a B é NRT log natural de VF sobre VI. Bom, mas VF sobre VI também pode ser PI sobre PF. Portanto, o trabalho de A a B é NRT log natural de PI sobre PF. Certo? Portanto, pessoal, é o que a gente tinha para mostrar nessa videoaula de hoje para vocês, tá? Que seria como se obter o trabalho realizado em uma transformação isotérmica, tá bom? Se surgiu alguma dúvida durante a aula, principalmente nas regrinhas de integração, é só você ir dando pause, né, revisando, anotando e continuar os seus estudos numa boa, tá bom? Então, pessoal, um forte abraço. Na próxima videoaula a gente vai gravar também, vai colocar um vídeo extra, que agora a gente vai calcular o trabalho em uma transformação adiabática, né, que também poucos livros mencionam como se calcula o trabalho em uma transformação adiabática, né? Você sabe o que é uma transformação adiabática, tá certo? Mas você não sabe como determinar, se ele pedir, o trabalho realizado em uma transformação adiabática, que também vai servir mais para quem vai fazer vestibular militar, tá certo? Um forte abraço a todos e até a próxima.